Olá, meninas! Vocês já ouviram falar do anticoncepcional Repopil 35? Sabia que ele vai muito além do anticoncepcional? Vale ressaltar que muitas pessoas acreditam que ele só trata a regularidade menstrual. E se eu te falasse que ele pode tratar questões hormonais, parte de oleosidade de pele, até a autoestima da mulher, ele consegue ajudar. Mas claro, sempre com acompanhamento médico. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse anticoncepcional. Eu vou explicar para vocês o que é, quais são seus efeitos, como usá-lo corretamente, contraindicações, mitos e verdades sobre esse anticoncepcional. Tá bom? Não se esqueçam, meninas, 60% das mulheres hoje aqui no Brasil usam um método anticoncepcional oral. Então, dominar e conhecer os melhores métodos anticoncepcionais orais é a melhor situação que você tem para você estar segura e prevenida. O que é o anticoncepcional Repopil 35? Bom, primeira coisa, meninas, ele é um anticoncepcional combinado, então ele tem etinil estradiol e acetato de ciproterona, que é a progesterona dele. Nossa, doutor Pedro, faz alguma diferença isso? Como eu sempre falo, meninas, faz, porque a ciproterona, a progesterona do Repopil, ela é um pouco diferente das outras. Ela tem uma característica mais antiandrogênica, então ela inibe algumas eh, sintomas, alguns tipos de queixas que as pacientes recorrentemente têm. E isso faz dele um anticoncepcional muito bom e potente para tratar algumas queixas muito frequentes no consultório de ginecologia. Mas claro, meninas, não é simplesmente pegar a cartela e chegar tomando. Você tem que entender se você tem uma queixa necessária para começar a usar. Isso normalmente você conversa com o seu ginecologista. Por ele ter uma ação mais antiandrogênica, ele tem umas indicações um pouco mais precisas para pacientes que têm uma oleosidade de pele e acne mais severa, doenças como síndrome do ovário policístico, irregularidade menstrual, há então hiperandrogenismo, aumento de pelificação, melasma. Esse tipo de situação pode sim ser uma indicação para você começar a usar o Repopil 35. Você conhecia esses detalhes para o Repopil fora anticoncepção? Se sim, deixe no comentário aqui embaixo. Para quem que o Repopil é indicado? Ah, doutor, pode ser para mim, a minha amiga toma, ela falou que eu posso tomar, não tem problema nenhum. Meninas, sempre muito cuidado quando você for pegar uma indicação. As indicações, elas têm que ser médicas. Quando você pega uma indicação de uma colega, às vezes pode ser que para ela funcione porque ela tem uma queixa associada a um bom uso desse anticoncepcional. Mas para você, não. Então você sempre tem que ver se você tem critério ou algum tipo de indicação para o uso. Exemplo, se você tem síndrome do ovário policístico, então tem uma irregularidade menstrual muito severa, você eh, tem aumento de pilificação, tá? Seja em questão de face, em questão de região ali infraabdominal, muito grande, que te incomoda. Se você tem uma oleosidade de pele ou uma acne severa, então isso pode acontecer na síndrome do ovário policístico, você pode usar a mão do Repopil para ajudar a regularizar teu ciclo, melhorar tua pele, melhorar tua pelificação. Vale lembrar sempre, meninas, apesar de não ser o vídeo sobre SOP, síndrome do ovário policístico. SOP se trata com equilíbrio hormonal que se conquista principalmente com dieta e exercício físico. Mas sim, o uso do anticoncepcional, ele ajuda a regularizar, mas não trata. O que trata SOP é você manter um equilíbrio hormonal no seu corpo. Foi? Como eu dei uma geral na parte de síndrome do ovário policístico, vamos supor que você não tenha, mas você tem uma grande quantidade de pelos, o que a gente chama de hirsutismo. Hirsutismo é uma indicação bem clara e objetiva para você usar um anticoncepcional que tenha uma progesterona mais anti-androgênica, como o Repopil 35. Então, se você tem aumento de pilificação que lhe incomoda, é uma queixa, você pode ser candidata ao Repopil. Acne moderada grave, oleosidade de pele. Então, se você já tentou de tudo, já eh, usou um sabonete diferente, já fez esfoliação, já mudou a dieta e você continua tendo presença de acne seborreicas mais intensas, moderada a grave, o uso do Repopil pode melhorar sua pele, sim. Vale lembrar que, doutor Pedro, eu tomei hoje, amanhã já vai estar melhor minha pele? A resposta é não, meninas. Se você tomar hoje o Repopil, você precisa ali pelo menos de uns 2, 3 meses para ter uma melhora boa. E o efeito máximo, pico de ação com relação à parte de oleosidade de pele e acne, moderada a grave, é com 6 meses do uso do anticoncepcional. Então,
Lembre-se que mesmo se você começar hoje, pode ser que amanhã, depois da manhã, não tenha tanto efeito. Então, precisa persistir um pouquinho no uso e ter um segmento médico para isso, tá bom? Ah, e claro, né, não podemos esquecer da anticoncepção. Ah, doutor Pedro, sério? Sim, meninas. O Repopil, além de toda a parte de espinha, purificação, regularidade de ciclo, né? O Repopil, ele é excelente para controle de ciclo e prevenção de gravidez, porque ele é um anticoncepcional. Então, ele também regula o seu ciclo hormonal e evita que você geste, tá bom? Mudando um pouco de assunto, como que inicia o uso do Repopil? Como que você começa a tomar? Você sabe, meninas? Já teve alguma dificuldade com o uso de algum anticoncepcional? Se sim, deixe no comentário. O Repopil 35, então, ele é um anticoncepcional combinado que vem numa cartela com 21 comprimidos, tá? Então, você vai começar ele quando? No primeiro dia da sua menstruação. Então, você menstruou, você vai começar a tomar um comprimido por dia, todos os dias, sempre no mesmo horário, tá bom? Depois que você tomar 21 comprimidos, você vai fazer uma pausa de 7 dias. E aí, vai ficar 7 dias sem tomar nada, você vai menstruar nesse período. E no 8º dia, você vai iniciar uma nova cartela de Repopil, tomando um comprimido por dia. Ah, doutor Pedro, eu achei fácil, mas às vezes eu não entendo isso, eu fico com dúvida. Menina, sempre que você ficar com dúvida do uso de um método anticoncepcional, se você faz pausa, não faz pausa, pode emendar. Você tem que falar com seu ginecologista ou procurar numa fonte segura da internet. Tipo aqui. Por quê? Porque, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e isso não é exagero, mais ou menos 30% das mulheres têm algum tipo de dúvida em relação ao uso do seu método anticoncepcional e demoram para buscar ajuda e nesse meio tempo podem acabar engravidando. Então, se você tem alguma dúvida, 1/3 das mulheres tem alguma dúvida de como que usa anticoncepcional. É muita coisa. Vale a pena você consultar uma fonte de referência de saúde ou voltar no seu ginecologista para tirar essa dúvida. Então não fique com ela ali, não é exagero o que eu estou falando, simplesmente volte e tire a dúvida. Você merece isso para você ficar segura, tranquila e ter sua liberdade e independência feminina com relação ao seu método anticoncepcional, tá bom? Então, aprendeu a usar, toma certinho a cartela, tá? Ah, doutor, e se por um acaso o sangramento não vir? Se você se cuidou, tá? Você vai fazer a pausa de 7 dias, e daí no 8º você vai começar uma nova cartela, tá bom? Sem problema algum. Mas, doutor Pedro, eu tive relação na segunda semana e não usei preservativo. Tô tranquila? Meninas, no primeiro mês do uso do método, eu sempre recomendo que você associe um método de barreira, por exemplo, preservativo. Porque senão, a chance de ver um bebezinho é muito grande. Então, se cuidem e se protejam. E não se esqueçam que mais ou menos 9 a cada 100 mulheres acabam engravidando pelo uso incorreto da pílula anticoncepcional. Por isso, se cuidem. Falando um pouco da forma como o Repopil age no corpo humano, tá? Para vocês entenderem. Como ele é um anticoncepcional combinado, então tem o estrogênio, a etinilestradiol e a progesterona, vamos dividir um pouquinho essa parte. O estrogênio, o etinilestradiol, ele faz com que você não tenha picos, tá? De hormônios que a gente chama de FSH e LH. Com isso, você não ovula. Nossa, doutor Pedro, então quem toma anticoncepcional Repopil não ovula? Não, você não ovula. Ele inibe a ovulação. Então, se você está preocupado se você vai ovular ou não, o estrogênio, sim, ele não deixa você ovular. Vale ressaltar que ele é de 0,035, então ele é considerado de baixa dosagem. Isso é importante sim, porque os anticoncepcionais que têm uma dosagem alta de etinilestradiol ou outro tipo de estrogênio, eles aumentam a chance de você ter algum evento tromboembólico, que a gente vai falar mais para frente, mais sintomas como dor de cabeça. Então, expõe mais em risco a saúde da mulher. Vale ressaltar também que quando você usa esse tipo de estrogênio, você não tem o que a gente chama de menstruação. Na pausa do anticoncepcional, você tem o que a gente chama de sangramento de privação. Por quê? Para os níveis do anticoncepcional, os seus hormônios descem e você sangra. A gente popularmente chama de menstruação, mas na verdade é o sangramento de privação, porque você não ovula, ok? A ciproterona, que é a progesterona do Repopil 35, é o que a gente chama de modo polícia. Ela entra no modo vigilante ali no corpo da mulher e ela fica só de olho. Se ela vê que tem algum hormônio mais masculino querendo fazer alguma coisa, como aumentar a purificação, aumentar a oleosidade de pele, espinha, ela já liga a direito, vai lá e prende, põe na cadeia. Por quê? Porque aí
você não tem esse tipo de queixa. Então, a progesterona, ela dita mais ou menos a queixa que a paciente tem e a modalidade de tratamento. Então, ela vai pegar e vai literalmente prender o hormônio masculino, não deixando ele agir no corpo, e aí você não tendo esse tipo de queixa. É importante você saber que o Repopil, ele sempre precisa de um acompanhamento médico quando você começa a usar. Ele não é como se você fosse pegar um suco para tomar. Você tem que saber que teu fígado tá bom, você tem que saber que teu rim tá ótimo, para você começar a usar um anticoncepcional. Ah, mas doutor, muita gente toma. Sim, a maioria das pessoas tomam um anticoncepcional como o Repopil e não acontece nada porque são saudáveis. Mas é melhor você saber que está saudável do que deixar meio que pela sorte, certo, meninas? A maioria, sim, ele é um anticoncepcional que você pode usar com uma forma segura e manter um acompanhamento, mas para ter certeza é bom fazer um exame antes para saber que está tudo ok, tá bom? Falando um pouquinho das indicações do Repopil 35, isso a gente já meio que comentou, mas agora reforçando. Se você tem síndrome do ovário policístico, seja por irregularidade menstrual, eh, aumento de sintomas androgênicos, pilificação, oleosidade de pele, você é uma candidata, tá, ao uso do Repopil. Regularização do ciclo e prevenção de gestação, clássico para qualquer tipo de anticoncepcional, ele previne muito bem a gestação e regulariza bem o ciclo, tá? Eh, espinhas severas e tomáquiles muito severas, oleosidade de pele, tá? Aumento de hirsutismo, então pilificação, muita pilificação, você também pode lançar mão do Repopil para tratar esse tipo de questão. Ah, doutor Pedro, e para engravidar? Eu li que ele é ótimo, porque SOP tem dificuldade de engravidar, então você pode usar o Repopil 35. Meninas, corta de tortos, dor nas costas. Meninas, vou fazer uma pergunta para vocês. Se você quer engravidar, tá? Você vai conseguir engravidar tomando anticoncepcional? Sim ou não? Isso mesmo, meninas. Quem respondeu não, acertou. Então, como que você já ouviu esse absurdo que um anticoncepcional ajuda alguém a engravidar? Me diga. Por que isso, meninas? Porque, vamos lá. Quando você tem síndrome do ovário policístico, que é um tipo de causa de infertilidade comum, você pode usar a mão do anticoncepcional para tratar os sintomas da síndrome do ovário policístico, mas ele também previne a gestação. Então ele não vai te ajudar a engravidar. O que vai te ajudar a engravidar é você equilibrar a tua doença SOP, a síndrome do ovário. Então, o que que é isso? Você equilibrar hormonalmente, dieta e exercício físico. Pode usar a mão de alguns medicamentos como metformina, minoxidil para melhorar a qualidade do óvulo, ajudar a regularização do ciclo? Pode. Mas o anticoncepcional em si, ele não vai te ajudar a engravidar, tá bom? Se você está usando um anticoncepcional para tentar engravidar, para regularizar, tá errado, tá bom? Não vá nessa. Troque, pare o anticoncepcional e faça essas dicas que eu dei, que aí sim vai dar certo. Vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais do uso do Repopil. Será que você vai gostar de usar? Será que você vai suportar? Será que os efeitos são ok? São médios? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a alteração de humor. Se você tem algum tipo de alteração de humor, seja irritabilidade, uma questão, um quadro um pouquinho mais de tristeza, labilidade emocional, o Repopil pode acentuar esse tipo de processo, então você pode se sentir um pouco mais mexida. Tem que ficar atenta para ver se isso não vai ser um sintoma ou um incômodo para você. Vale ressaltar que no início do uso ele é um pouco mais acentuado e depois ele começa a cair. Então, é um efeito que a tendência é diminuir, mas se incomodar muito, não recomendo que você use. Algumas pacientes podem ter a experiência de sintoma de dor de cabeça e enxaqueca. Se você tem dor de cabeça e enxaqueca e ela vai diminuindo conforme o uso e a adaptação, sem problema nenhuma. Se ela persiste, você começa a ter uma enxaqueca que a gente chama enxaqueca com aura, que é uns pontinhos brilhantes, eh, luzes aparecendo no olho, dor na barriga antes da enxaqueca, aí não é recomendado que você use esse tipo de anticoncepcional. Sensibilidade mamária, então, quando você usa esse anticoncepcional, algumas pacientes podem queixar de aumento de sensibilidade na mama e dor, tá bom? Não é muito comum, mas pode acontecer. Doutor Pedro, eu já ouvi dizer que um dos efeitos colaterais do Repupil é você engordar. É verdade? E a resposta é
Não, não é verdade, tá? Mito. Por quê? Ah, mas doutor Pedro, eu engordei usando Repopil. O Repopil pode fazer retenção de líquido pela ciproterona, a progesterona que ela usa pode reter um pouco de líquido, mas essa retenção não é para todas as mulheres, tá? E não está associado com a dieta. É líquido que o anticoncepcional pode reter. Você fazer mais atividade física, ter uma dieta mais balanceada ajuda. Você ganhar gordura pelo uso do anticoncepcional? Não, isso não acontece. E nem todas as pacientes têm essa retenção de líquido. A maioria, na verdade, não queixa tanto. Então, depende de paciente para paciente. A resposta é: engorda no sentido ganhar peso por retenção de líquido? Sim, em algumas pacientes pode ter esse efeito, tá bom? Quem não pode usar o Repopil, ou seja, quem é contraindicado. Vamos lá, meninas. Se você tem enxaqueca com aura, então aquela enxaqueca que é precedida de aquele frio na barriga, aquela pontada, aqueles pontinhos brilhantes antes da enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca com aura, você não deve usar. Se você tem mais de 35 anos e fuma, as duas coisas juntas, você não é candidato ao uso do Repopil, porque também aumenta o risco de trombose, tá? Se você tem algum tipo de doença hepática ou uma cirrose ou um tipo de tumor ali na região do fígado, é contraindicado que você use. Doenças que não estão controladas, principalmente diabetes não controlada e aumento da tua pressão, então pressão arterial não controlada, é contraindicado o uso do Repopil, então não use. Lúpus, contraindicado também. Se você está amamentando com 6 semanas do parto ou até 6 meses, dependendo, 6 semanas com certeza contraindicado, até 6 meses ali relativa, não deve utilizar também o Repopil. Se você tem algum câncer ou tipo de câncer hormônio dependente, seja de mama, de ovário, você não deve usar, porque os hormônios dependentes fazem com que o câncer cresça, então não é indicado que você use Repopil. E claro, não preciso nem dizer que é o que a gente mais escuta aqui, e tem muito medo, meninas, se você tem ou já teve algum tipo de evento tromboembólico. Quais? Então, sempre lembre, AVC, então um acidente vascular cerebral, se algum tipo de trombose pulmonar, que é o TEP, tromboembolismo pulmonar, eh, trombose venosa profunda, principalmente em panturrilha, perna, né? E infarto, né? Então, se infartou, esses 4 tipos de evento, você não pode usar anticoncepcional hormonal combinado de maneira nenhuma, tá? Ah, mas doutor Pedro, eu tive Covid, a trombose foi pelo Covid, então é uma causa justificável. Posso usar o anticoncepcional? A resposta é não, não pode usar o anticoncepcional. Foi. Falando então, antes da gente encerrar minhas alguns mitos e verdades em relação ao Repopil, tá bom? Para finalizar, se você tomar o Repopil certinho e tiver relação na pausa, dá para engravidar? E a resposta é mito, não dá para engravidar. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele protege você durante todo o período que você está tomando e na pausa, porque a pausa é o sangramento de privação, então baixa os níveis do anticoncepcional e você sangra, mas você está protegida sim, então não precisa se preocupar quando você está tomando anticoncepcional de ter relação na pausa e tive relação na pausa sem preservativo, vou engravidar. Não, você está tão protegida quanto se você estivesse tomando fora da pausa, normalmente, os comprimidos. Claro que isso para as mulheres que usam regularmente. Se você usa irregular, esquece um dia, outro dia, aí você não está protegida mesmo, né, meninas? Aí você pode ovular no meio do ciclo e engravidar, tá bom? Causa algum tipo de infertilidade? Eu tomei por 10 anos Repopil, doutor Pedro. Será que eu vou ficar infértil? E a resposta é não, meninas. Anticoncepcional não causa infertilidade. Você pode tomar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Anticoncepcional, na verdade, o que ele faz é regularizar o seu ciclo. A partir do momento que você retira ele, no mês seguinte, na teoria e maioria das práticas, você já ovula. Se alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, você pode ter alguma questão genética, familiar, uma endometriose, algum tipo de doença de base que possa diminuir tua reserva. Mas o anticoncepcional por si causar infertilidade não acontece. Faz mal para o fígado o Repopil e é um mito também. Os anticoncepcionais combinados, muitos têm uma passagem pelo fígado para metabolizar os seus produtos para agir no corpo. Então, o que é sempre recomendado é que
você tenha exames de fígado, de rim, tudo bonitinho, antes de usar qualquer tipo de método, tá bom? Eh, Recomenda-se que você faça exame antes? Sim, para ter certeza que está tudo bem com o teu fígado, tá? Então, pessoas que têm uma predisposição genética a ter uma questão em relação ao fígado, de maneira geral, não devem usar anticoncepcionais combinados, não apenas o Repopil, tá bom? Antes da gente finalizar, o Repopil você pode encontrar ele na farmácia, tanto no Repopil 35 quanto na tua forma genérica, né? O valor gira em torno de 25 a R$ 35 a caixa do anticoncepcional. Desinformação para a saúde da mulher é problema. Nunca pense ou fale, meninas, depois eu vejo, tá tranquilo, não tem problema. Pode ter problema sim, tá bom? Então, não deixe a desinformação fazer com que você passe aperto em relação à sua saúde e tire sua autonomia. Se você usa o Ripopil ou tem um anticoncepcional melhor, alguma dica, deixa aqui embaixo para a gente discutir. Toda semana eu faço um vídeo novo sobre saúde da mulher, tá bom? Um abraço a todas. Tchau, tchau.